Meu encargo nessa manhã é, de uma certa forma, dar continuidade a uma mensagem que eu preguei ah, em março desse ano. E o título dela era, ou foi, né? Discipulados a Cristo. E a gente vai caminhar um pouquinho com base naquela palavra que foi compartilhada então. E eu espero que os irmãos possam ter ouvido a essa palavra novamente, porque a gente vai partir daquele ponto, né? E o texto que nós vamos ler, eu vou ler aqui, os irmãos poderiam seguir nas suas Bíblias, está em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, passando pelo capítulo 10 até o verso 14. E eu vou ler, enquanto isso a gente vai seguindo. Tá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 3 verbos muito significativos aqui nesse primeiro verso. Jesus ensinando, pregando e curando. E ao fazer isso, diz então, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então, algo para chamar nossa atenção também, irmãos. Ao andar o Senhor e vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então, Jesus fazendo isso, vendo as multidões, compadecendo-se delas, e então se dirigiu a seus discípulos. E ele diz o quê? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor começou o seu ministério, andou, tem feito muitos milagres, a gente tem visto isso, temos estudado. Mas nesse ponto o Senhor, ele fala, né? Talvez o Senhor tenha se sentido, eu não dou conta. Não porque ele não pudesse, né? Nós falamos nessa mensagem lá de março, que Deus escolheu cooperadores humanos. Ele escolheu fazer a sua vontade também através dos homens. Embora ele possa e pode fazer toda a sua vontade sozinho, porque ele tem poder, porque ele é Deus. Mas ele escolheu, não anjos, ele escolheu homens para cooperarem com ele. E então se dirigiu a seus discípulos. E ele fala, a seara é muito grande. O Senhor estava caminhando pelas cidades, pelos povoados, mas ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele só podia ensinar aqueles que estavam ali, com ele, na sua presença. Mas a seara era tão grande, e o Senhor compadecendo-se delas. E ele fala então, roguem ao Senhor da seara, para que ele mande mais trabalhadores. E aí, magicamente, né, o Senhor chama os seus 12 discípulos e deu-lhes Jesus autoridade
sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Era isso que o Senhor estava fazendo. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Mas nesse ponto, o Senhor chama os seus 12. Concede a eles autoridade para que eles façam, expulsem os espíritos imundos e curassem toda sorte de doenças e enfermidades. Discípulos, façam também as coisas que eu estou fazendo. E para isso eu estou dando a vocês autoridade. Aquela que eu tenho. E eu passo a vocês para que vocês façam. Andem comigo. Façam o que eu faço. Porque é isso que eu vim fazer. Essa é a minha vontade. Esse é o meu ministério. Vão vocês. E lá na frente, no finalzinho do Evangelho de Mateus, a grande comissão que todos nós sabemos de cor, salteado. O Senhor continua fazendo e falando a mesma coisa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa corrente, irmãos, que começou aqui, chegou até nós. E Jesus continua fazendo a mesma coisa. Não mais fisicamente entre nós, mas com o seu Espírito Santo, através de nós, e com a mesma autoridade que ele teve ao andar nessa terra. Ou não cremos nisso? Eis que estou convosco todos os dias. Em meu nome vocês podem fazer essas coisas, porque eu lhes dei autoridade. Continuando, ele fala, ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dais. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu acho que só a leitura desse texto já é o bastante para nós, irmãos. Esse é o coração do Senhor que nós temos conhecido.
E Ele continua operando e fazendo da mesma forma. Nos enviando e nos dando autoridade para que nós façamos as coisas que Ele faz. Para que nós amemos o que Ele ama. E para que a vontade dEle continue sendo feita no meio da sua igreja. Para isso, Ele chama discípulos. Para isso, Ele treina discípulos. Para isso, Ele se dá para os discípulos. E é por isso que a gente vai ver o treinamento dos discípulos. Aqui o Senhor envia os seus com essas instruções. E a gente sabe depois, conhecendo a história, depois eles retornam, cheios de júbilo. Porque essas coisas aconteceram com eles. Aquela turminha de 12. Dentre esses nomes que nós lemos, nenhum deles era perfeito. Muitos deles ainda brigavam entre si, disputando quem seria o maior no reino ou não. Ora seguiam ao Senhor, ora não seguiam ao Senhor, e todos eles, com exceção de um, abandonou o Senhor quando este foi crucificado. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas esses 12 continuaram. Esses 12, apesar deles mesmos, levaram a cabo a vontade de Deus naquela época. E o Senhor não muda. Jesus não muda. Ele continua olhando para as pessoas, compadecendo-se delas. E ainda hoje, Ele chama os seus discípulos. E envia a cada um deles. Então, irmãos, nós vimos em março como que Pedro reagiu a esse chamado. O Senhor vem para ele e fala: Pedro, segue-me. Não só Pedro, mas Tiago, João, André. E o texto de Mateus 4,19 fala que eles deixaram as coisas e passaram a seguir o Senhor. Então, há um momento, irmãos, que Deus nos chama para sermos seus discípulos. E falamos também na mensagem anterior que para sermos discípulos, nós precisamos primeiro nascer de novo. O discipulado é um chamamento para filhos. Não é um chamamento para incrédulos, é um chamamento para filhos. Não há como ser discípulo sem nascer de novo. Mas há um momento em que Deus nos chama. Cada um de nós, individualmente e não coletivamente. Cada um de nós tem que ter essa experiência de nascer de novo e ter a experiência de que o Senhor Jesus nos chama para segui-lo. E quando isso acontece, qual é a nossa reação? Então, Pedro, Tiago, André, João deixaram as suas redes e passaram a seguir o Senhor. Conviveram com Ele, aprenderam com Ele, foram exortados por Ele, foram corrigidos por Ele. E cada um destes morreram por Ele. E fizeram a vontade do Senhor. Esses 3 últimos versículos do capítulo 9, que eu já li, mas
eu acho que é importante que a gente não somente saiba, mas que a gente possa assimilar o sentimento do nosso Senhor, quando fala que Ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Porque muitas vezes nós não temos compaixão no nosso coração, como nosso Senhor tem. E nós precisamos que Ele nos empreste, vamos dizer assim, do seu coração, para que nós tenhamos a compaixão que Ele tem pelas pessoas. E aí, nós podemos pensar que vale a pena seguir o Senhor. Porque o Senhor não amou somente a nós. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu a sua vida por todo o mundo. E nisso consiste, irmãos, o discipulado, que nós sigamos o nosso Senhor. Como eu falei também, irmãos, o Senhor decidiu na sua sabedoria e na sua determinação usar homens imperfeitos como nós. E Ele nos chama então para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. Que seara é essa, irmãos? O que o Senhor veio fazer no nosso meio? Às vezes eu acho que nós somos muito superficiais na nossa leitura e na nossa percepção daquilo que o Senhor está fazendo, e às vezes nós achamos que o Senhor veio realizar milagres. Sim, veio. Jesus não somente curou pessoas, não somente expulsou demônios, mas Ele fazia essas coisas com um motivo. Jesus não foi um milagreiro. Ele não veio aqui como um Aladim, trazendo uma lâmpada mágica para realizar os desejos dos corações dos homens. Ele veio aqui para realizar o desejo do coração do Pai. E é com isso que Ele se comprometeu. Então o Senhor, nesse momento, a sua principal preocupação, irmãos, não é, ou a sua última preocupação, não é curar doenças e não é expulsar demônios. Apesar de fazer isso e ter isso como um meio para que pessoas sejam tiradas e resgatadas do império das trevas e sejam trazidas para o reino do Filho do seu amor. A obra pela qual o Senhor chama discípulos é a obra que Ele começou antes da eternidade. E que Ele começou lá em Gênesis, criando Adão, dizendo para Adão: Adão, cuida desse jardim, encha essa terra, crescei e multiplicai-vos. Mas que Adão falhou. O que Jesus estava fazendo aqui há 2000 anos atrás? Nessa época. Ele veio como o segundo homem e o último Adão. Porque aquilo que Adão não conseguiu fazer, Ele tomou sobre si. E Ele disse: Pai, eu vou fazer. E como homem, Ele está aqui cumprindo a vontade do Pai. E Ele está começando, irmãos, uma nova história. Uma nova criação está sendo gerada nesse momento. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas passadas, elas passaram. Eis que daqui para frente tudo é novo. Agora nós temos
Jesus Cristo como cabeça federal desta nova criação. Nós somos o novo homem. Nós somos aqueles que trarão o reino dos céus como realidade para essa terra e para esse universo. Irmãos, isso não é qualquer coisa. E o Senhor está preparando discípulos para que o reino venha. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então por que Jesus chama 12 discípulos? É para isso. É para que o reino venha. Ele está preparando material, está preparando pessoas para esse reino. E para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Para que o reino venha. Para que a vontade de Deus seja feita. Para que Satanás seja assim julgado. E para que ele tenha, para que o filho tenha uma noiva. Então, irmãos, se este Senhor está chamando você para ser seu discípulo, é para isso. Ele nos dá autoridade para quê? É para isso. É para que o reino venha. E para que o reino venha primeiramente em nós. E também depois para as outras pessoas. Então o Senhor fala: rogai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. O Senhor precisa de trabalhadores. Não porque Ele necessita de alguma ajuda, mas porque Ele assim escolheu chamar você e a mim para cooperar com Ele nessa seara. Mesmo que sejamos como somos. E Ele fala: eu vou te dar autoridade para que vocês façam isso, isso, isso. Mas eu falei que para que nós sejamos discípulos é preciso que nós passemos pelo novo nascimento, não é? Uma perguntinha. Embora essa equação tenha essa ordem, né? Não dá para ser discípulo sem passar pelo novo nascimento. Será que é possível nascer de novo e não ser discípulo? Só para que a gente pense. Eu não vou responder isso. O que eu vejo é que na palavra nós vemos muitas pessoas que foram curadas pelo Senhor, que foram abençoadas por Ele. Não voltaram para Ele. Não o seguiram. Talvez ficaram satisfeitos com a cura. Talvez ficaram satisfeitos com o pão que Jesus deu e o peixe que Jesus deu a eles. E eles disseram: tá bom. Isso é suficiente para mim. Estes não são discípulos. Pode ser até que nasceram de novo. E o Senhor nos chama para dar mais um passo, para que a gente possa ser discípulo. E que o nosso Senhor Jesus não seja somente um Papai Noel para nós, que satisfaça as nossas necessidades e que, como um gênio da lâmpada, ele pergunte para mim e fala: Sérgio, o que você quer que eu te faça? Jesus, me dê isso, me dê aquilo. Me dê felicidade, me dê realização profissional, me dê uma família bonita, me dê o carro do ano. Nós vamos ao nosso Senhor por causa dessas coisas? É isso que tem satisfeito o nosso coração? É disso que estamos atrás? Certamente o Senhor pode nos dar todas essas coisas.
Mas se nós não somos os seus discípulos, o reino, no que diz respeito a nós, não virá. Qual a razão para respondermos ao Senhor? Você já ouviu esse chamado do Senhor? Eu sei que todos nós já nascemos de novo aqui. Jesus já te chamou, meu irmão. Ele já chegou para você individualmente, pessoalmente, dizendo: segue-me, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Essa é a minha vontade para você. Essa é a vontade do meu Pai para a sua vida. Não perca tempo com outras coisas. Não gaste a sua vida em coisas que você não vai levar dessa vida, porque tudo isso passa. O que eu estou querendo são coisas eternas. Luísa, vem e segue-me. Anne, vem e segue-me. Você já ouviu o Senhor te chamando? Se você ouviu, qual é a tua resposta? Ou qual é a tua reação? Porque esses discípulos, ao ouvirem isso, como a gente viu também, eles deixaram barco, deixaram rede, deixaram profissão e passaram a seguir o Senhor. Isso, irmãos, quer dizer que todos nós devemos parar de trabalhar? Parar de fazer o que fazemos? De maneira nenhuma. Não é disso que estamos falando. Porque imaginem se todos nós aqui fizéssemos isso. Seria um caos. Então não é disso que Jesus está falando. Quando ele diz: vem e segue-me, o que ele quer de nós? Primeiramente, irmãos, ele quer o nosso coração. Ganha, Senhor, o meu coração. Que ele não tenha nenhum outro bem além de ti. Será que isso é muito? Dou-te, Senhor, o meu coração. Mesmo que eu tenha 1000 coisas, o meu coração é do Senhor. Ele não está dividido. Ele não está titubeando entre uma coisa e outra. Ele não ama o mundo e ama a Deus ao mesmo tempo, porque isso é impossível, irmãos. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama a si mesmo, ou você ama a Deus. Porque as duas coisas não dá para amar ao mesmo tempo. Porque uma hora nós vamos atender a um e vamos não atender o outro. Uma hora eu sirvo a Deus e a outra hora eu sirvo a Mamon. Este não é o coração que o Senhor quer de nós. Então quando o Senhor fala para mim, fala: Sérgio, vem e segue-me. O que Ele quer é que primeiramente o nosso coração seja dele. No Velho Testamento muitas coisas eram visíveis e físicas. No Novo Testamento, irmãos, as coisas são muito mais interiores. E é isso que o Senhor quer, porque Ele começa a sua obra de dentro de nós para fora. Ele conquista primeiro o nosso coração, para depois conquistar as nossas ações. Nós precisamos ser, para depois fazer.
Eu ouvi uma frase esses dias que eu acho que serve para ilustrar um pouquinho essa, né? Vem e segue-me, né? E essa frase diz o seguinte: devemos aprender a segurar tudo o que temos com mãos muito leves. Mãos leves. Para que quando e se elas nos forem tiradas, as nossas mãos não sejam tiradas junto. Não sei se os irmãos percebem, mas o que o Senhor tem dado para você e para mim, segure. Mas segure com leveza. Porque pode acontecer que em algum momento isso seja tirado de nós. Ou mesmo que o Senhor peça: Sérgio, me consagre isso, porque eu estou pedindo. E a gente não fique em dúvida se nós devemos dar ou não. Irmãos, o que temos recebido, que nós aprendamos a segurar com mãos leves, que elas possam facilmente ser tiradas de nós. Será que não foi isso que Abraão fez? Quando Deus falou: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem amas, e ofereça-o lá no monte para mim. E Abraão pegou, obedecendo a Deus, levou e entregou. Senhor, por isso que nós cantamos: sonda o meu coração, expõe tudo aquilo que tem ocupado e substituído aquele lugar que somente o Senhor é digno de ocupar no nosso coração. Irmãos, isso é uma decisão da nossa parte. Não é um sentimento. É uma resolução de cada um de nós entregarmos ao Senhor aquilo que Ele nos pede. Tem mais um exemplo que eu queria... depois os irmãos conferem, está lá em 1 Reis capítulo 19, verso 19 a 21. É quando Elias passa por Eliseu e meio que chama Eliseu. Nesse momento Eliseu devia ser um fazendeiro. E fala que ele estava com 12 juntas de bois arando a terra. E Elias passa por ele e meio que fala: Eliseu, vem. E diz que Eliseu, a resposta dele foi... Ele fala: deixa eu despedir primeiro lá da minha família, tal. Ele foi, deve, né? Falou: eu vou... Do mesmo jeito que Pedro, Tiago e João deixaram os barquinhos e as redes. A gente fala barquinho, mas não devia ser barquinho, né? Barquinho para barquinho de papel, não era não. Aquilo era a vida de Pedro. Era a ocupação deles. E do mesmo jeito que Eliseu aqui, ele estava trabalhando na sua fazenda, ele pega os bois e sacrifica os bois. Pega o arado e queima. E deixa tudo para seguir após Elias. Né? Simbolicamente é a mesma coisa. Um irmão que estava falando disso, ele falou: Eliseu queimou a ponte de volta. Porque ele estava dizendo: não tem volta. Eu queimei a ponte. Eu não volto mais. Essa minha decisão é definitiva. Senhor, eu vou seguir a Ti por onde quer que fores. Talvez até com um ímpeto como Pedro. Fala: Senhor, eu não vou te negar, mas lá na frente acontece alguma coisa, ele nega, mas... E agora eu queimei a ponte. Não tem mais jeito. Irmãos, o Senhor tolera isso. Tanto é que Ele recupera Pedro depois.
Nós podemos pensar e pensar, mas precisamos dizer ao Senhor um dia: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor quer que eu vá. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. O meu coração é teu, Senhor. Me suporte nas minhas fraquezas. Me acode na minha dúvida. Mas, Senhor, não me abandone. O mesmo que a gente fale como Pedro diante do Senhor lá em Mateus 4. Quando ele vê o Senhor, ele fala, ou lá em Lucas 5, que ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor fala: Pedro, não temas. Eu farei de ti pescador de homens. Então, irmãos, que o Senhor possa ter esse coração em cada um de nós. Mesmo que as nossas ações não sejam totalmente dessa forma, mas em nós, no nosso coração, há esse desejo. Por isso, sonda, Senhor, o meu coração e me mostra tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar no meu coração. Mais uma coisa, irmãos, já que seguir o Senhor não quer dizer abandonar tudo o que estamos fazendo, para seguirmos após o Senhor, para ficar só lendo a palavra, para ficar pregando o evangelho o dia todo, e não é isso, graças a Deus. Nós podemos e devemos seguir o Senhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Então a grande maioria de nós deve e pode responder a esse chamamento, vivendo vidas comuns, em nossos afazeres diários, trabalhando dentro de casa ou fora de casa. E aqui eu não estou querendo dizer home office, não. Né? O trabalho doméstico e o trabalho profissional, vamos dizer assim, nós podemos servir ao Senhor e seguir o Senhor em cada uma dessas situações. Não é necessário nós sermos tempo integral. E aí, irmãos, eu queria fazer uma aplicação lá nesse texto que nós lemos, de Mateus 10, quando o Senhor dá as instruções, ele fala: não tome rumo aos gentios, e nem às cidades dos samaritanos, mas concentrem-se nos filhos de Israel. Como que é? Deixa eu pegar aqui. Verso 6 do capítulo 10 de Mateus, fala: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui, irmãos, eu queria dirigir uma palavra mais específica para os jovens. Tem poucos jovens aqui, né? Mas mais para vocês. A gente já está ficando velho. Está chegando a hora de nós passarmos o bastão. Sirvam o Senhor na casa de vocês. Vocês que são casados, têm filhos pequenos. A seara de vocês é a casa de vocês. São seus filhos. Deuteronômio, que nós começamos a estudar, eu creio que vamos passar por isso, para que nós possamos edificar a nossa casa. Então não pensem, irmãos jovens, que Deus vai começar mandando vocês lá para o Japão, para pregar o evangelho no Japão. E eu falei Japão, Samara, não foi. É porque eu sou japonês, né? O primeiro ministério de cada um de nós e cada um de vocês, irmãos, é a casa de vocês. Cuidem dos teus filhos.
muito triste olharmos para filhos que não seguem o Senhor, que não aprenderam a amar o Senhor. Por isso, dediquem-se aos seus filhos, instrua-os, deem bom exemplo. Amém. Amém. O Senhor. E eles vão aprender a amar o Senhor. Olhando para vocês, sejam um exemplo. Nós não precisamos perder os nossos filhos para o mundo e depois tentar resgatá-los feridos. Nós podemos criá-los no temor do Senhor. Invistam tempo nas suas casas. Mães, façam isso. Pais, façam isso. Enquanto temos tempo. Enquanto o mundo não cresceu aos olhos deles. Nós temos 6, 7 anos para ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor. Porque depois disso, o mundo vai estar cada vez maior diante deles. E se nós não fizermos isso, talvez eles voltem. Mas, quem sabe eles tenham sequelas. Então comecem pequeno. Não precisa ir para os gentios, não precisa ir para grandes ministérios. O seguir o Senhor começa nas nossas casas. O seguir o Senhor começa na educação dos nossos filhos. Não terceirizem para a igreja, nem para a igreja, a educação dos seus filhos. Não que não façamos isso, nós fazemos sim, e a igreja também tem o seu papel. Mas a responsabilidade por cada um dos nossos filhos é nossa. É do pai e da mãe. Seja discípulo dentro da sua casa. Seja discípulo com a tua esposa. Seja discípulo com o teu marido. Ensine. Irmãos, eu vou falar aqui, mas me desculpem por isso. O Henrique não tem 1 ano e meio ainda. E o Isaac e a Débora têm ensinado. Tem lido a Bíblia para ele. E que o Henrique entende, ele entende. Eles têm procurado ser exemplo para ele. É assim que nós fazemos. É assim que educamos os nossos filhos. O que eles veem, o que eles nos veem fazendo. Os nossos filhos não vão prestar tanta atenção naquilo que falamos, da mesma forma como eles prestam atenção naquilo que fazemos. Eles vão saber o que amamos e o que não amamos. Eles têm discernimento para isso. E o que fazemos vai falar muito mais alto do que o que falamos. Não é por isso que nós não devemos ensinar, devemos ensinar. Mas devemos ensinar e praticar aquilo que ensinamos. Sejamos discípulos nas nossas casas. E depois, quando vocês forem mais velhos, como eu e a Luísa, ainda vamos
poder ser exemplo e educar os nossos netos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E isso, irmãos, o Senhor nos chama. Nos chama para sermos seus discípulos. Lá dentro de casa. E comece hoje, irmãos. Não espere. Não espere. Os dias são maus. Que a gente possa responder a esse chamado diante do nosso Senhor. E eu falei que essa questão de seguir o Senhor, né, ela tem... Não falei não, né? Eu acho que eu pulei. Tem dois aspectos nessa questão de discipulado. Um deles é deixar, que a gente está falando, né? Deixar. Eu tenho que deixar as coisas que são os meus amores, as coisas que o meu coração deseja e que não são Cristo. Então, por um lado, isso é uma atitude do discípulo, deixar, né? Não segurar as coisas. Né? Outra coisa, então, é seguirmos. Né? Seguirmos após o Senhor. E seguir o Senhor é isso, é sermos discípulos. Começando da nossa própria casa. Né? E ao fazermos isso, então o discipulado é um exercício, o discipulado é um treinamento, o discipulado é uma ação de Deus e uma reação nossa, uma ação de Deus e uma reação nossa. Nós vamos aprendendo, nós vamos sendo corrigidos, nós vamos sendo aperfeiçoados. Não é uma atitude isolada. É um relacionamento com o nosso Senhor, é um caminhar junto. Então, nessa relação com o Senhor vira para os seus discípulos e fala: vocês têm autoridade. E aí só mais um ponto que eu queria talvez chamar a nossa atenção é que quando o Senhor fala que Ele daria autoridade aos seus discípulos, eu bem no comecinho falar: que legal, né? Deus me investiu de autoridade para expulsar demônio, para curar doenças, e a gente se acha todo poderoso. Mas eu acho que não é disso que Jesus está falando aqui. Essa autoridade que Jesus dá, acho que essa palavra é a mesma palavra usada lá em João capítulo 1, quando ele fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder desse versículo é o mesmo autoridade que Jesus deu aos seus discípulos aqui. É a capacidade. Então eu eu gosto de pensar, irmãos, nessa frase que o Senhor fala aqui, né, no capítulo 10, verso 1, que o Senhor deu-lhes Jesus a autoridade. Né? E nesse momento Jesus realmente deu autoridade para que eles pudessem expulsar demônios, tanto é que eles fizeram isso, curar doenças, tanto é que eles fizeram isso. Mas no nosso contexto, irmãos, aplicando isso para nós, eu prefiro pensar ou aplicar a nós, uma frase que é muito falada: que Deus capacita a quem envia. Com certeza vocês já ouviram isso. Será que nós temos experimentado isso, irmãos? O Senhor capacita aquele a quem envia. Então vou voltar. Você já ouviu o chamado do Senhor? Você já respondeu? Você já deixou? Você já queimou a ponte? Irmãos, enquanto vocês não fizerem isso, nós vamos estar patinando. Mas se você já ouviu, se você já queimou a ponte, qual que é o próximo passo? O Senhor fala: você tem a capacidade, porque eu dei. Se você é mãe,
você tem a capacidade de Deus para ser mãe. Se você é pai, você tem a capacidade de Deus para ser pai. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso é verdade ou não é verdade? Eu creio nisso. Deus capacita a quem Ele envia. Toda a autoridade e todo o poder me foram dados nos céus e na terra. Ide, portanto. Não é só para pregar o Evangelho, irmãos. Essa capacitação é para que nós desempenhemos as funções que o Senhor tem pedido para nós. Para sermos responsáveis com as coisas dEle. Para seguirmos após Ele, para o amarmos de todo o nosso coração, para nós entregarmos a Ele o nosso coração e falar: Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos, eu sou o Teu. E o Senhor responde dizendo: eu te capacito. Aquilo que você precisa, eu sou. Isso não é força de expressão, é a palavra do nosso Senhor. Não se esconda atrás da sua fraqueza. Eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Quantas serpentes e escorpiões nós encontramos no nosso dia a dia e em nós mesmos. E o Senhor fala: vocês têm autoridade porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando vocês são fracos, é então que vocês são fortes. Essa é a palavra do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis para conosco. Vem e segue-me. O Senhor nos supre, irmãos. É claro que o Senhor nos cura. Eu não quero dizer que o Senhor não está falando de doença aqui. Ele está falando de doença também, sim. A grande maioria, ou se a gente for pensar em todas as doenças que o Senhor curou nos evangelhos, né? Na verdade é quase que uma capacitação. Aquele que era cego e que não via, que não tinha visão, o Senhor abre os seus olhos. Irmão, se você é cego, se você precisa de visão, o Senhor pode sarar a sua vista. Se eu sou paralítico e eu não consigo andar direito, o Senhor pode curar-me da minha paralisia. Se eu tenho as minhas mãos ressequidas, o Senhor pode trazer função para as minhas mãos, para os meus pés, para a minha alma. Eu creio que principalmente o Senhor aqui, Ele está querendo dizer que Ele cura todas as nossas doenças. Principalmente as nossas doenças espirituais e da nossa alma. Ou não cremos nisso? Ele falou que cura. Às vezes o Senhor falou: você quer ficar curado? Será que nós falamos para o Senhor: Senhor, eu quero ser curado disso? Quando Jesus estava andando lá e irmãos, aquele coxo que estava lá no tanque de Betesda, não tinha só ele, tinham vários ali. E o Senhor curou aquele. Por que aquele? Tem mais um exemplo, irmãos, que nessa questão de chamar e de crer, né? A gente viu o exemplo de Eliseu, nós vimos o exemplo de Pedro, de Tiago, mas tem um exemplo que não é positivo na Bíblia, um pouco mais para frente. Chama-se o jovem rico, vocês lembram? Ele chega do Senhor e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala: faça isso, isso. Ele fala: isso eu já tenho feito desde a minha juventude. E o Senhor vira para ele, e a Bíblia fala: amando-o, disse: uma coisa te falta. Vende todos os teus bens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me.
o que ele fez? Ele se entristeceu e afastou-se do Senhor Jesus. Porque ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muitas posses. Às vezes nós não somos ricos, mas às vezes nós somos orgulhosos. Às vezes nós somos egoístas. Às vezes nós estamos atrás da satisfação dos nossos próprios desejos. E consequentemente colhemos frutos na nossa vida e às vezes nós não sabemos por quê. Deus nos capacita, irmãos. Tem mais uma coisa quando nós, e usando de novo o exemplo de Abraão, tudo que Deus nos pede, Ele coloca Cristo naquele lugar que Ele tirou. Deus oferece Isaac. Abraão oferece Isaac. Deus pega Cristo e coloca naquele lugar. Irmãos, tudo aquilo que Deus pede para você, quando você dá, Deus preenche com Cristo naquele lugar. Essa é a nossa capacitação. Às vezes, se nós não temos muitas coisas, é talvez porque nas nossas mãos estão cheias de tantas outras coisas. E não tem lugar para Cristo na nossa vida. E, consequentemente, nós vivemos vidas pobres. Tudo aquilo que entregamos ao Pai, Cristo é colocado naquele lugar, irmãos. Experimentem. Experimentem isso. Vem, segue. Eu queria terminar. Essas coisas, irmãos, vão acontecendo conosco ao caminharmos, ao andarmos, ao nos relacionarmos com o Senhor, ao reagirmos àquilo que Deus fala a nós, ao obedecermos, ao crermos, ao termos fé. Só lembrando também, eu vou lembrando a mensagem passada, né, que o Sérgio compartilhou conosco no finalzinho ou no capítulo 9, quando a gente viu lá a cura, né, a cura de um paralítico, a ressurreição da filha lá do Jairo, né? Cura 2 cegos. E a gente viu então nesses episódios o Senhor, de uma certa forma, colocando ênfase na fé de cada um deles, né? Então, lá no 9:22, Mateus 9:22, no caso lá daquela mulher que foi curada, que ela tocou nas vestes do Senhor, o Senhor vira para ela e fala: filha, tua fé te salvou. Né? Lá para 2 cegos que o Senhor fala, encontra também, ele fala: faça-se conforme a vossa fé. Então, tem essa questão da fé. Eu lembro também que a gente logo na sequência tem o Senhor que vai lá para a sua terra, Nazaré, né? E todo mundo fala: mas esse aí não é o filho de José e de Maria e tal. E a Bíblia fala que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, né? Por causa da falta de fé deles. Mas é só para a gente lembrar um pouquinho disso. E eu queria finalizar só então, irmãos. Ainda nessa questão de capacitação, tem um texto que nós já estudamos, e eu estava ouvindo o irmão compartilhar sobre isso esses dias, está lá em Levítico. Depois os irmãos veem, por favor. Levítico 14, verso 14 em diante, que fala da purificação do leproso. Nós sabemos que a lepra é um símbolo muito forte e assim,
fiel do pecado na nossa vida, e a lepra no Velho Testamento era algo terrível, era uma doença terrível, né? E a lei lá em Levítico 14, fala então do processo da cura, ou não é da cura, é da limpeza do leproso. Então, depois os irmãos leem lá, mas lá fala o seguinte, que o leproso que tivesse sido curado, vamos dizer assim, limpo, né, a palavra é limpo, ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote ia examiná-lo, né, e depois da comprovação, né, de que ele estava limpo da lepra, um sacrifício era oferecido. E esse sacrifício, irmãos, ele constava ali o seguinte, que ele tinha que oferecer um cordeiro, dois cabritos, eu não lembro direitinho quais eram, mas as ofertas. Mas era feito então um sacrifício, o sangue daquele sacrifício era aspergido, né? A gente está acostumado com isso, né? O sangue do sacrifício ele era pego, ele era aspergido, né? E a gente vê também assim, ele colocava na ponta da orelha direita, os irmãos lembram disso? No polegar direito da mão e no polegar direito do pé, né? E até a gente fala, bom, só que como é que é? Esse ritual era feito ou foi feito quando Arão e a sua casa foram dedicados. O Zé deve lembrar disso. Na dedicação de Arão e a sua casa como sacerdotes, essa foi a cerimônia que o Senhor falou para consagrá-los como sacerdotes. Eles tinham uma unção que era o sangue do sacrifício era colocado na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito da mão, na ponta do polegar direito do pé, para que eles soubessem ouvir o Senhor, para que eles pudessem fazer as coisas de forma santa e justa, e que os seus pés andassem nos caminhos do Senhor. E o engraçado é que o sacrifício do leproso era a mesma coisa, irmãos. O sacrifício oferecido pelo leproso que foi curado também tinha o sangue aspergido, o sangue colocado na ponta da orelha, no polegar direito, da mão e do pé. E além disso, tinha também o óleo. O óleo também era derramado sobre a sua cabeça. Os irmãos lembram? Ó, quão bom e quão suave, que os irmãos viviam, é como óleo precioso que desce é derramado pela cabeça e desce sobre a barba de Arão, né? Vocês sabiam que o leproso também tinha o sangue aspergido? O óleo e o azeite também derramado sobre a sua cabeça, colocado na sua orelha, no seu polegar, da mão e do pé. E aí, Sérgio, para que você está falando isso? Só para enfatizar, irmãos, que a capacitação que Deus nos dá, mesmo que sejamos leprosos, mas que tivemos o sangue aplicado sobre a nossa vida, tudo aquilo que o sangue cobre, o Espírito unge. Cruz e Pentecoste. Se nós passamos pela cruz, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Irmãos, a capacitação do Senhor tem esses dois aspectos. Nunca pode faltar nenhum deles em nós. O que o sangue cobre, o Espírito Santo unge. E a gente sabe então que os discípulos, após o Pentecoste,
foram totalmente diferentes. E nós temos essa realidade hoje nas nossas vidas. O sangue e o Espírito Santo. Eles estão disponíveis a nós, irmãos. Todo o pecado que nós temos e que o Senhor nos mostrar, nós podemos pedir que o sangue nos cubra. E uma vez o sangue sendo derramado sobre nós, o Espírito Santo é derramado nas nossas cabeças, no nosso andar, no nosso fazer, porque estão disponíveis a nós. O Senhor capacita a todo aquele que envia. Então, voltando, irmãos, você já ouviu o Senhor te chamar? Você já queimou as pontes? Você tem dado a Deus aquilo que é devido a Ele? Você já decidiu seguir após o Senhor? Ao fazer isso, o Senhor te capacita. Ao fazer isso, o Senhor te capacita. Uma vez após outra vez, numa situação, em outra situação, em outra situação, em outra situação. Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos treinando. Chamados a Cristo. Irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para aquilo que Ele está fazendo e querendo fazer nas nossas vidas hoje. E que a nossa leitura dos Evangelhos possa trazer isso para nós. E que a nossa vida seja para a honra e glória dEle. E você pode falar, é impossível. Não é impossível, irmãos. É possível. O Senhor tem nos dado dEle. Não as suas coisas, mas Ele tem nos dado dEle. E eu só vou falar de novo. Tudo aquilo que o Senhor nos pede, Ele coloca naquele lugar que nós entregamos, Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele nos leve e conquiste o nosso coração cada dia mais. E que nós possamos ser aqueles que têm um coração totalmente dEle. E que não tenhamos outros amores além do Senhor. Porque tais pessoas o Senhor busca. Que o adorem em espírito e em verdade, em realidade. E é esse o nosso verdadeiro culto ao nosso Senhor. Amém?